Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro de Marcos e hoje temos o mapa bíblico que vou disponibilizar lá no meu Instagram e no meu Facebook, @RubenittaLeão. Já vai olhando por lá, me segue nas redes sociais e vamos falar um pouquinho sobre esse livro, que é o menor dos evangelhos. Isso mesmo, ele foi escrito pelo próprio Marcos. Marcos, ele era primo de Barnabé e ele vai viajar com Paulo e Barnabé, né? Vamos ter alguns episódios com ele quando nós entrarmos nos livros, né? Mais para frente. Ele vai viajar com Paulo e Barnabé, vai passar um longo tempo com Pedro, que Pedro vai até chamá-lo de meu filho, e nós vamos ver que ele vai ter um enfoque de escrita deste livro para os romanos. São 16 capítulos e o nome de Marcos significa guerreiro, isso mesmo. Vamos ter personagens importantes nesse livro, não é? O próprio Jesus, né? O nosso ator principal aqui. Nós vamos ter Pedro, João Batista, Maria Madalena, personagens que já são comuns, né, de nosso conhecimento depois da lida que nós tivemos do livro de Mateus. Então ele vai ser dirigido especificamente aos romanos, né, seguidores ali, né, ele não exclui os judeus, mas ele vai dar o enfoque aos romanos. E nós vamos ver vários milagres de Jesus neste livro, como ele acalmando a tempestade, a multiplicação dos pães, né? Quando Jesus caminha em cima do mar, a mulher do fluxo de sangue. Então nós vamos ver todos eles se repetindo aqui no livro de Marcos, nesses 16 capítulos. E ele começa: princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Você conseguiu ver aqui a diferença do início do livro de Mateus, aonde ele escreve para os judeus, então ele suscita toda a linhagem de Jesus? Pois é. Marcos, de uma forma muito simples, ele inicia já contando a história de João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está profetizado por Isaías no capítulo 40, versículo 3. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Muita semelhança a um profeta, não é? É isso mesmo, está lá em 2 Reis 1:8. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar as suas correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré para a Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então nós vimos Mateus 12:18 declarar também essa mesma mensagem. Estamos vendo aqui no livro de Marcos. E ele já vai para a tentação de Jesus, né? Então pode ver, ele não falou nada sobre o nascimento de Jesus, né? Ele já vai falando já do início do ministério de Jesus, que acontece ali com o batismo dele. E aí, logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás e estava com as feras, mas os anjos o serviam. É só isso que ele fala sobre o momento da tentação. Depois que João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí ele já vai para a vocação dos discípulos, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lavavam e lançavam, né, as redes no mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, irmão de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiu após Jesus. E depois de entrar em Cafarnaum, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, e bradava em voz alta, e saiu dele. Todos se admiraram, ao ponto que perguntaram para si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Aqui é Simão Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada e com febre. Logo lhe falaram a respeito dele. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou. E passou ela a servi-los. Muitas outras curas também aconteceram, né? Só que Marcos, ele não traz de forma minuciosa, como Mateus nos traz, né? Ele só fala que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, né? Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes, toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios e não lhe permitiram que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar no deserto. E ali ele orava. Procurando-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam, tendo encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que pregue também ali, pois para isto é que vim. Então foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. E aí nós temos a cura de um leproso, porque esse leproso se aproximou dele e rogou a ele de joelhos: se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu-lhe a mão, tocando-lhe, disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. E aí
Jesus veemente advertiu logo e o despediu. Ora, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. No capítulo 2, nós vamos ter a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus, no capítulo 9, também vai relatar a respeito disso. E nós vamos ver esse episódio também daqui a pouco, quando chegarmos no livro de Lucas. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhe as palavras. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram um leito que jazia o doente. Ou seja, não dá para entrar pela porta, nós vamos destelhar a casa e vamos fazer o doente chegar até Jesus. Que amigos esses, hein? Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Mas todos os escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, pois o Espírito com eles assim arrazoava, dizendo: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Em outras versões, eu te ordeno. Ele diz assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de que se admiravam todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. E aí nós vamos ver que de novo saiu Jesus para junto ao mar, e toda a multidão via ao seu encontro, e ele as ensinava. E quando passava, viu a Levi. Quem era esse Levi? Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Simples assim. Nós complicamos muito, não é? Pois bem, achando Jesus à mesa na casa de Levi, que era Mateus, estava juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas fariseus, vendo comer na companhia de pecadores e publicano, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu vim para chamar justos, eu não vim para chamar os justos, e sim aos pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns lhe perguntar: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: pode porventura jejuar o convidado no casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que eu estiver presente, o noivo não pode jejuar, né? Mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E aí nós vamos ver que aconteceu que Jesus, né, atravessando e indo, né, de sábado à seara, os discípulos que passavam por ali com ele comiam espigas, estavam com fome, né? E os fariseus advertiram: vê, porque fazem o que é ilícito no sábado?
Mas ele lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão ao sacerdote. E deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aí nós vamos ter o episódio do homem com a mão ressequida. E esse homem da mão ressequida estava na sinagoga, isso mesmo. E estava observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida, né? E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar, seguindo para a Galileia, e uma grande multidão, né, também o seguia, também lá na Judéia, em Jerusalém, todo lugar que Jesus ia, muitas pessoas o seguiam. E aí, aqui no capítulo 3, versículo 13, ele subiu ao monte, chamou com ele e quis que vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi aquele que o traiu. E aí nós vamos ver que a família de Jesus, né, chegou num local onde Jesus estava e ficou do lado de fora, né, e mandaram chamar Jesus. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então veio a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. Então lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, dar aquele joinha e compartilhar com alguém. Vamos incentivar outros a priorizar a palavra de Deus.